Madrugada e amor, não me chamará. Madrugada e amor, chame, não me chame que eu vou jogar. A gente, então, acabou de assistir o filme Besouro até a metade. Eu estou colocando aqui nos comentários o link do filme para o caso de vocês quererem assistir o final do filme. Eu gostaria de considerar justamente essa parte do filme em que a gente pôde assistir algo que aconteceu com a própria definição, né, de mulher escravizada, fruto da diáspora de África. A gente hoje pode ter consciência de que as mulheres negras foram trazidas de África com essa concepção de que elas poderiam nessa terra servir ao estupro, ao comércio, à prostituição. E por muito tempo não pôde ser considerado, né, essa possibilidade de leitura mesmo, né, de que as nossas ancestrais elas foram trazidas na base da violência e na base da possibilidade de aqui servirem para isso que é o mais cruel que pode existir no âmbito daquilo que talvez nem possamos chamar de humanidade, né? Porque aquelas pessoas que estupraram e comercializaram enfim, foram álibi, né, dessa mentalidade escravocrata, elas não podem ser chamadas de humanas, né? E aí eu queria justamente destacar essa passagem do filme para refletir sobre essa concepção de comunismo quilombola indígena, como nomeia Darcy Ribeiro, como, na verdade, uma concepção de que para fazer resistência, né, para a gente poder ser assim uma bandeira contra essa mentalidade escravocrata, a gente precisa se postar de uma forma muito corajosa. Eu vou contar um caso para vocês, que é o seguinte: aqui na minha janela, aqui na minha casa, tem um gavião que está sempre ali, de alguma forma, me alertando para aquilo que a gente pode descobrir com relação a isso que são os saberes, né, quilombolas indígenas, que configuram aí a ancestralidade que foi por muito tempo ignorada pelo Estado brasileiro. Continua sendo ignorada. Agora a gente pode chamar atenção para isso. O gavião, outro dia eu peguei o gavião e olha só o que ele estava fazendo. Ele tinha matado um bem-te-vi. E eu gosto muito de bem-te-vi. Assim como eu gosto do gavião, eu gosto do bem-te-vi. E a cena da morte do bem-te-vi me chocou profundamente. Eu fiquei pensando no gavião como um ser malvado, porque ele tinha, afinal de contas, assassinado outro passarinho e estava praticando canibalismo. E eu fiquei aquilo compadecida e tal. Olha para vocês verem. Ontem eu peguei, sabe o que cena? A cena seguinte. Estava o bem-te-vi voando ferozmente contra o gavião e o gavião estava sossegado. O gavião estava sossegado, como se fosse um leão, rei da selva, só que rei dos ares é o gavião. E o bem-te-vi foi violentamente contra o gavião com um bico na cabeça dele. Olhem para vocês verem. O bem-te-vi é 1/10 do gavião. Ele é um bichinho assim, e o gavião é dessa estatura, o bem-te-vi dessa estatura, assim. O que o bem-te-vi foi se atrever a, de fato, ir, né, contra esse que era um monstro na cabeça, né, do bem-te-vi? O gavião devia ser um monstro.
E não tinha por quê, porque o Gavião estava sossegado, e aí eu me dei conta de que o Ben-TV sempre faz isso. O Gavião está lá sossegado, o Ben-TV olha de longe e vai contra o Gavião, assim, como se fosse um kamikaze, sabe? Kamikaze era as figuras que durante a Guerra do Vietnã eram os Vietcongs que decidiam ir contra, né, o exército americano, dando a vida. Então, o que fez com que o Vietnã ganhasse, né, a guerra contra os Estados Unidos, que era uma potência imperialista, foi justamente essas figuras que funcionavam como homens-bomba, né, que acreditavam tanto naquilo que eles estavam fazendo e também talvez usassem droga para conseguir ter essa ousadia, essa coragem, né, de se colocar sozinhos contra um exército gigantesco. É a mesma coisa que o Ben-TV estava fazendo. O Ben-TV pequenininho, ele pega lá e pau no Gavião, sabendo que vai morrer, porque o Gavião é muito maior e mais forte do que ele. E aí eu, nas minhas pesquisas oníricas, né, como é que você fala isso? Ovíparas, não, como é que se fala? Tem ornitomancia, que é a possibilidade de você ver o futuro através dos pássaros. Essa ornitomacia, essa arte de estudar os pássaros, cheguei à conclusão seguinte: olha, é destino do Ben-TV colocar-se, né, para combater o Gavião, mesmo que isso lhe custe a vida. E aí, quando a gente assiste um filme desse, como o Besouro, em que a gente vê as mulheres se colocando ali como passíveis de serem estupradas pelos senhores de senzala, a gente entende que o besouro, ele tem essa função, né? O besouro no filme, ele é sozinho e ele vai contra o império. O império colocou, o império que na verdade era uma república já, né? Era a República de Getúlio Vargas, 1930, isso que configurou a capoeira, inclusive, como uma arte contra a lei. Vão demorar cerca de 12 anos para que a capoeira pudesse ser legalizada. Então, os senhores de senzala, nessa época já, é 1830? Agora me fugiu. Eu acho que é 1930 o filme. 1930. Então, ainda tinha essa mentalidade escravocrata, né, que ainda hoje persiste em grande parte do Brasil, a mentalidade de que o negro pode trabalhar sem ser remunerado, sem ser reconhecido pelo seu trabalho. E aí, no filme, a gente tem essa situação. Na mesma hora que as mulheres negras estão sendo estupradas pelos senhores os senhores da casa grande, né? Os senhores da casa grande, a gente tem o besouro, que é essa figura sensacional, descobrindo o poder dos orixás, né? O poder aquelas entidades superiores do candomblé que vão aí configurar uma proteção, cuidado com relação a esse herói que vai corajosamente contra a lógica escravocrata, apesar de saber que ele é só um e que, por mais que a gente tenha uma comunidade, que é a comunidade negra, né, que está ali trabalhando em função de um cuidado, que é esse cuidado de manutenção da fala dos orixás, a gente sabe que também, com relação à comunidade negra, tem a competição. Então, ao mesmo tempo que o besouro ele está conseguindo lutar contra a mentalidade escravocrata, ele tem a rivalidade de um negro também que, na verdade, os dois desejam a mesma mulher, né, que é a menina que consegue fugir dos senhores de escravos porque ela sabe lutar capoeira, ela sabe dançar capoeira, e com quem o besouro vai ficar. Mas aí, então, vocês estão convidados a assistir o final do filme para ver como termina essa história, que é uma história de amor. O que eu acho interessante, de novo, grifar é esse papel, né, de kamikaze do besouro, que corajosamente se coloca aí contra a lógica da escravidão e que vai ser perseguido por isso. Então, assim como o Ben-TV, que vai lá, ele
a princípio, eu não conheço o sentido da existência do Bem-TV e desse ato corajoso dele se colocar contra o Gavião, mas eu admiro e eu entendo assim que, na verdade, o Gavião também tem a sua colocação ali, que é de entender o Bem-TV como uma vítima sacrificial, de alguma forma. Então, assim, eu agradeço muito a presença de vocês, convido vocês a assistir o filme, que está aí nos comentários, e na semana que vem, então, a gente volta. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, professora. Tchau, Giovana. Tchau, professora. Tenha um bom Tchau, dia. tchau, Laila. Tchau, João Pedro. Beijo Tchau, no coração. professora. Tchau, boa semana. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.